Olá, queridos irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista do Barreiro, em Belo Horizonte. Prazer muito grande estar com vocês. Quero aqui já enviar um abraço para o pastor dos amados, o pastor Samuel Amaro. Não conheço pessoalmente, mas é uma satisfação poder me dirigir a ele também, nesse momento em que o Ministério com Famílias dessa igreja solicita uma participação do colega aqui na Bahia, aqui em Teixeira de Freitas, Igreja Batista, Monte Castelo, em Teixeira de Freitas, onde estamos já há 14 anos, sendo que 3 desses 14 anos foram dedicados exclusivamente ao Ministério com Famílias. Foi um tempo muito bom, onde os recortes que pudemos estabelecer nos ajudaram a amadurecer na vida pessoal, familiar, e de alguma maneira também abençoar as famílias da nossa igreja. Fica então a minha gratidão ao pastor pela confiança, também aos irmãos Geraldo e Nora pela indicação, irmãos Geraldo e Nora que fizeram parte da Primeira Igreja Batista em Itabatã, na época pastor Vanuir, e eles se recordaram de mim. Eu fico muito grato por isso, muito obrigado mesmo, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Tá bom, queridos? Tentaremos ser objetivos, tentaremos ser breves, embora o tema seja extremamente sugestivo. Vamos lá? Vejam bem, amados. Nós estamos há quase 3 meses desde o início do isolamento social obrigatório, com vistas ao controle da pandemia. E vocês devem se recordar que as primeiras semanas foram marcadas por mensagens do tipo: agora eu vou ter mais tempo para fazer aquela faxina, não é? De ler aquele livro, fazer aquele curso à distância. Mas a campeã de todas, vocês já sabem qual foi, né? Terei mais tempo para a minha família. Foi ou não foi assim? Diga aí. Muito bom, é excelente mesmo a proposta. Mas o que isso significa? Qual é o sentido ou a extensão dessa ideia ou dessa proposta? Eu penso que a resposta pode estar na sugestão enviada pelo casal, o Reuter e a Valéria, que são os líderes do ministério. E a proposta é olhar para dentro de nossas casas a fim de aparar as arestas e não mais permitir que o dia a dia nos deixe indiferentes às necessidades uns dos outros e com isso haja a cura. Eu respirei fundo quando vi a proposta, porque é uma proposta ousada, extremamente relevante, oportuna, muito desafiadora. Nós precisaríamos, quem sabe, queridos, de uma série de encontros, com os devidos recortes, porque essa viagem para dentro de casa, que em última instância é uma viagem para dentro de nós mesmos, disse alguém, é a mais longa e a mais difícil viagem que podemos fazer, dado o peso de algumas lembranças, de algumas reminiscências que, conscientes ou não, nós recalcamos durante a caminhada. Mas também já foi dito que nenhuma viagem é demasiadamente longa quando feita ao lado de um amigo, não é verdade? Você pensa assim também? Que bom! Mas quem são essas pessoas a quem chamamos de amigas? Quem são os nossos amigos? Quem são essas pessoas que caminham conosco? Quem são esses que fazem essa jornada debaixo do mesmo teto, sentados à mesma mesa, dormindo na mesma cama e não raramente sonhando os mesmos sonhos? Quem são essas pessoas? Meus amados, controvérsias à parte, o comando dado pelo Ministério da Saúde, fique em casa, não obstante o transtorno pela limitação em nossas idas e vindas, tornou-se uma excelente oportunidade para que, de fato, não apenas fiquemos. Não é ficar para ficar, mas ainda para que, ficando, nós coloquemos a casa em ordem sob os mais diferentes aspectos. Esposos e filhos valorizam e participam do trabalho doméstico, alguns até aprendem a cozinhar, essas coisas acontecem. Os pais assistem os filhos nas atividades escolares, Os irmãos desenvolvem a tolerância uns com os outros.
os cônjuges exercitam a compaixão na recorrência dos conflitos e até os vizinhos interagem como nunca imaginaram que poderia acontecer. É a leitura que nós fazemos por aquilo que nós observamos. Mas temos sim a ligeira impressão, amados, de que uma nova realidade se impõe. Sem dúvida, queridos Reuter e Valéria, uma nova realidade se impõe. Uma realidade que exige de nós um olhar mais atento para dentro de casa, para dentro de nós mesmos, a fim de que, como disse o apóstolo Pedro, respondamos com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. E não apenas aqui, dentro de casa, mas também ali, quando as demandas externas se impuserem com mais força ainda. Meus amados, embora casamento e família não sejam uma relação custo-benefício, conforme dizia o ex-ministro da Cultura do governo Lula, o cantor Gilberto Gil, ele dizia que casamento é uma relação custo-benefício. Embora eu não concorde com isso, é importante notar e até anotar nesse tempo quanta coisa desnecessária estava sobrando e quanta coisa essencial estava faltando. Não é verdade? Basta um rápido olhar sobre a situação para nós percebermos isso. Mas, queridos, como chegar a um acordo acerca daquilo que seja essencial ou não? Por exemplo, menos tempo de TV, de redes sociais, menos tempo no trabalho, às vezes temos uma carga horária no trabalho excessiva, às vezes abusamos nas saídas para restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveteria, aquele chamado rolê pelo comércio, comprar um novo celular, um iPhone, uma nova TV, as meninas se empolgam e querem dar aquela renovada no guarda-roupas, a divisão das tarefas domésticas, os ministérios da igreja, enfim, que critérios nós podemos adotar quanto à essencialidade das coisas, principalmente quando os parâmetros são tão pessoais, são tão egoístas e são tão relativizados. Como fazer isso? Bom, eu não tenho receitas, e eu nem imagino uma volta para casa apenas com base no súbito interesse, o interesse repentino de perguntar como é que o outro está, se precisa de alguma coisa, de pedir perdão por alguma ofensa. Enfim, são atitudes que, embora necessárias, elas são formais, são estanques, são limitadas em seu alcance e em sua durabilidade. Mas existem pessoas que preferem receitar. Existem pastores, líderes que preferem receitar. E nós respeitamos a sua decisão. E há quem se contente em seguir receitas, não é? Nós também respeitamos essas pessoas. Mas eu sugiro, amados, a adoção de princípios, ao invés da receita. Por quê? Porque o princípio é aquele elemento norteador não apenas de uma ou de outra atitude. O princípio é a pedra de esquina, digamos assim, usando a linguagem lá do apóstolo Paulo, é a pedra de esquina de uma filosofia de vida. Portanto, sem qualquer pretensão de esgotar o tema em tão breves momentos, aqui vão 3 princípios, apenas 3, que, aliados a outros que certamente os irmãos já possuem, podem nos ajudar nessa empreitada, que é voltar para casa. Amém? Vamos a eles então? Primeiro princípio, eu chamo de princípio da proximidade. Eu não sei quanto a você, mas quando eu era garoto, eu ainda percebo isso hoje em algumas crianças, eu gostava muito de brincar de esconde-esconde. Hoje eles chamam de pique-esconde. A gente fechava os olhos, começava a contar e a galera ia se esconder. E a gente então, depois de chegar aos 20 ou aos 50, na contagem, nós saímos procurando as pessoas. Brincadeira boa, só que alguns se escondiam tanto que estragavam a brincadeira. Você lembra disso? Pois é. O gostoso da brincadeira não era se esconder desse jeito. Não era tanto. Mas o gostoso da brincadeira era achar, ou permitir-se achar. Então, quando a brincadeira estragava, a gente reunia a turma e dizia, vamos começar de novo? E a gente combinava, tá, vamos começar de novo. Não pode se esconder desse jeito não, tá? Se esconde menos. E aí nós começávamos novamente. 1, 2, 3, e a brincadeira recomeçava.
Meus amados, eu creio que chegou o tempo de conhecer mais e de esconder-se menos. E a base bíblica desse princípio, eu trago para esse princípio uma base em João, capítulo 1, versículo 14, Evangelho de João 14. A palavra diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vejam só, estamos diante de um Deus que não se escondeu. Estamos diante de um Deus que fez questão de mostrar a cara, de um Deus que deixou-se encontrar nos lugares mais fáceis e acessíveis. Embora ele não tenha sido discernido em seu tempo e espaço, porque os nossos olhares procuravam a pessoa certa, que é o Salvador, mas com a perspectiva errada. Ele não poderia ser pobre, não poderia ser manso, não poderia ser gentil e muito menos deixar-se crucificar. Por isso, queridos, eu sugiro uma proximidade geográfica, espacial, sim, sem dúvida, com certeza. Mas essa proximidade espacial ou geográfica, ela precisa ser nutrida, primeiramente, por uma escuta atenta, para ouvir o não dito, para ouvir o não verbalizado. Mas é preciso também uma disposição permanente em partilhar as dores e os sabores ao final de cada dia. Então me diga, você, quem é você? Do que é que você gosta? Quais são os sonhos que você possui? Do que é que você tem medo? Mas responda também, qual é o sonho ou o medo do outro? Você sabe quais são os sonhos e os medos da outra pessoa? Ou você não quer saber quais são? Meus amados, não há proximidade ou relação que resista à dissimulação e ao faz de conta. Qual é o nível de abertura e confiança entre vocês? A base do princípio proximidade é a lembrança. Por que a lembrança? Porque Deus se lembra do povo no Egito e ele se aproxima. Deus se lembra e ele intervém. E quem se lembra como Deus o fez, vai se aproximar o bastante, libertar e curar. É uma lembrança intencional, portanto. Veja o que ele fez. O texto de Filipenses 2, 7 e 8. A palavra diz, embora fosse Deus, esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se, tornou-se em semelhança de homens. Como diz o Galvão Bueno, veja o que ele fez. Veja o que ele fez. Ele se apresenta, ele não se esconde. Ele põe o pezinho para fora e diz, olha, eu estou aqui. Me procurem de todo o coração e vocês vão me encontrar. O problema, amados, talvez seja que em algumas circunstâncias nos enxerguemos não como homens e mulheres carentes de afeto. Talvez nós estejamos nos enxergando como semideuses, pessoas misteriosas, invencíveis, incomparáveis, pessoas que não se misturam, como diz lá o Kiko, né? O Chaves. Pessoas que não se misturam com essa gentalha. Mas é preciso descer, é preciso chegar perto, é preciso que haja um movimento com deslocamento, na direção de pessoas que, embora próximas dos nossos olhos, estavam longe do nosso coração. Como diz aí uma música popular dos anos 70, e alguns irmãos devem lembrar dessa canção aí, quem passou dos 40 pelo menos. Portanto, é preciso, primeiro, esconder-se menos. 1, 2, 3, comece outra vez. Por quê? Porque existe sempre alguém ansioso para encontrar você. E em segundo lugar, procure mais. Alguém com dificuldade de se mostrar. Alguém desejoso de dar e de receber afeto. Então procure e você vai encontrar. E aqui nós introduzimos o segundo princípio. Se nós temos o princípio da proximidade, nós temos agora o princípio da necessidade de dar e de receber afeto. Isso mesmo, dar e receber afeto. Não é uma receita, é um princípio. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo diz, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Meus queridos, aqui, nesse princípio, e também um pouco mais adiante,
Nós dialogamos com um colombiano chamado Luiz Carlos Restrepo, meu xará. Ele tem uma obra chamada O Direito à Ternura, da editora Vozes. E ali ele vai tratar de algo que ele chama de ideologia do guerreiro. Ideologia do guerreiro. Do espírito de competitividade que se instaurou e que não admite a sensibilidade e o afeto, por serem confundidos como manifestação de fraqueza. É quando a criança chora e diz, olha, engole o choro. Né? Às vezes não só a criança, tratamos até alguns adultos assim. Somos agressivos, né? Tentamos impor a nossa força. Engole o choro, o homem não chora, deixa de ser frouxo. Mulher, para com isso, empodere-se. Você já ouviu isso? Você já disse isso? Então o autor desta obra, do Direito à Ternura, ele vai dizer, quando o mundo se apresenta como objeto de conquista, parece um tanto indesejável a linguagem da ternura. A afetividade e a ternura podem quebrar a disposição do combatente, atentando contra a efetividade da ideologia guerreira. Ou seja, ele vai sugerir um afeto que não se confunda com posse. Para quê? Para evitar o descarte nas relações. Num processo de obsolescência, já ouviu essa palavra? Pois é. Um processo de obsolescência semelhante àquele que aplicamos a equipamentos ou objetos, que eu chamo aqui de obsolescência natural, obsolescência programada ou obsolescência desejada. A obsolescência natural é quando o objeto ou equipamento torna-se obsoleto porque já deu o que tinha de dar. Pagou, morreu, não reage mais. A obsolescência programada é quando a fábrica estabelece a vida útil do objeto, definindo como obsoleto ao final de um tempo, ainda que ele tenha mais para dar. Por exemplo, eu tenho um computador aqui que já tem mais de 5 anos. O tempo da fábrica dele já foi, mas ele ainda me é útil. Mas existe também a obsolescência programada, digo desejada, quando o sujeito consumidor decreta que o troço ficou obsoleto. Isso acontece geralmente quando ele anseia de maneira permanente pelo novo, ainda que o atual não tenha chegado à metade da sua vida útil, ou mesmo ao tempo estabelecido pelo fabricante. Nós tornamos as coisas obsoletas com uma facilidade tão grande que elas vêm se assemelham com o descarte que nós fazemos dos relacionamentos. Eu penso, queridos, que será essa necessidade de afeto, de pertencimento, que leva algumas pessoas a se encantar com aquela filosofia da mesa de bar. As pessoas querem pertencer a algo grande, a algo significativo. E talvez elas não saibam como dizer isso. E, via de regra, elas são descartadas. Então, essa filosofia de mesa de bar foi desenhada, na minha perspectiva, né, pelo cantor popular Reginaldo Rossi, em uma de suas canções. Naquela canção, ele vai mostrar que o cara levou fora da namorada e agora vai casar e mandou uma carta para ele avisando. Olha a judiação. Vocês lembram disso? Eu sei que os irmãos aí não perdem tempo com esse tipo de música, né? Talvez não saibam nem do que eu esteja falando. Mas eu tenho uma pontinha de dúvida, assim, eu acho que vocês sabem. Mas eu vou pedir licença a vocês para um ligeiro estudo de caso, com base nessa pérola da sofrência. Tá? Veja só, ele começa assim, garçom. Quem é o garçom? É o terapeuta, é o conselheiro dele. Ele diz, garçom, aqui nessa mesa de bar. A mesa de bar é o consultório, é o lugar do desabafo. Ele prossegue, você já parou para escutar centenas de casos de amor? Veja, o garçom não é qualquer um, é um cara experiente. Ele já escutou centenas de casos de amor. O terapeuta tem know-how. Ele diz, garçom, no bar todo mundo é igual. O que ele quer dizer com isso?
todo mundo é igual. Eu imagino, aqui ninguém me julga. E ele prossegue, o meu caso é mais um, é banal. Mas presta atenção, por favor. E ele começa então a descrever o drama dele. Ele diz, olha, saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Olha o drama do sujeito. Mandou uma carta para me avisar, deixando em pedaços o meu coração. E para matar a tristeza, só mesa de bar. E eu pergunto, onde é que você afoga as suas mágoas? Ele diz, eu vou tomar todas, vou me embriagar. E se eu cair no sono, me deixe ou me deite no chão. Eu insisto perguntando, meu irmão, minha irmã, de que modo você administra as suas frustrações? Qual é a sua mesa de bar? Quem são os teus conselheiros ou pessoas em quem você vai buscar refúgio e pedir colo? Eu imagino que sejam pessoas que você sabe que não vão te julgar. Eu imagino que sejam pessoas que terão muita paciência com você e terão sempre um cantinho para você cair até pegar no sono. Portanto, eu acredito que é o tempo de você admitir e de dizer, de assumir que está sentindo falta daquele colo, está sentindo falta do cafuné, porque aí pertinho de você tem alguém morrendo de vontade de fazer isso contigo. Tem alguém que tem muito afeto para dar a você. Amém? Você crê nisso? Mas presta atenção. É preciso que você não sonegue o afeto que você tem para dar também. É preciso também oferecer. Portanto, não negue o afeto ao seu filho, sua filha, esposo, esposa, porque eles desejam sim ser encontrados. Não permita que a dureza da vida, não permita que as ingratidões sofridas apaguem isso de você. Ok? Vamos então para o último princípio, que é o princípio da liberdade individual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, capítulo 5, versículos 13 a 15, Gálatas 5, 13 a 15, ele diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Irmãos, alguns historiadores afirmam que a humanidade se ressente ainda de 3 grandes golpes. Primeira e Segunda Guerra Mundial e o ataque às Torres Gêmeas naquele fatídico 11 de setembro de 2001. Mas os especialistas em comportamento humano discordam disso. Para estes, a humanidade cambaleou, primeiramente, quando Nicolau Copérnico descobriu que a Terra não era mais o centro do universo. Ou seja, eu não tenho mais um lugar. Eu fui desinstalado, eu fui despejado, eu perdi a minha casa. Se você já se sentiu assim, seja bem-vindo ao grupo, porque assim como você, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu também dormi na praça. O segundo golpe sofrido pela humanidade, segundo os especialistas da área do comportamento, foi dado por Darwin, quando ele lançou a teoria da origem das espécies pela evolução natural. Ou seja, eu agora não tenho apenas aonde morar, perdi a minha casa. Agora eu não tenho mais identidade, porque não foi Deus quem criou o homem. Então eu não sei o que eu sou. Não tenho uma casa e não tenho uma identidade. E o terceiro golpe foi dado por Freud, quando afirmou que todo homem é escravo dos seus desejos.
Aí acabou de fechar o cerco ao meu redor. Porque agora eu não posso me controlar. Perdi as rédeas da minha vontade. Estou à mercê das paixões que me cercam. Não tenho vontade própria. Então, eu não tenho mais um lugar, perdi minha casa, não tenho para onde ir. Eu não sei quem eu sou, perdi a minha identidade. E eu não posso me controlar, perdi o discernimento. Não sei decidir. Eu sou escravo dos meus desejos. Então, meus amados, quem é o sujeito desse novo tempo? Quem é ele? Se lhe falta um lugar para estar, um sentido para viver e o controle das suas paixões. Como diz o mineiro, não é? Quem coçou, de onde eu vim, para onde eu vou. Não é assim que vocês falam? Quem coçou? De onde eu vim, para onde eu vou. Desinstalado, sem identidade, rendido às minhas próprias emoções. Eu imagino ser um sujeito que, em virtude disso, confunde carícia e força ao tentar expressar ou se expressar e interagir com o outro. E nesse sentido, o autor de O Direito à Ternura, o Restrepo, continua dizendo assim: presta atenção, acariciar é participar no encontro que no final reforça a emergência da singularidade. Quando agarro um objeto, faço-o sem pedir consentimento, supondo que as coisas devem estar à minha disposição no momento em que eu exijo. A carícia é a mão revestida de paciência, que toca sem ferir e solta para permitir a mobilidade do ser com quem entramos em contato. Mão que renuncia à posse e que aprende do outro no suave galanteio. Quando a mão arrogante insiste em possuir o outro, deixa de ser seda para tornar-se garra, fracassando o encontro e a singularidade é devorada. Finalizando, sabe quando uma sensação de inadequação toma conta de você? Eu não sei se você já experimentou isso em algum momento da sua vida. A impressão de que você não se encaixa em alguns esquemas mentais e isso se estende também para o lugar ou espaço onde você vive, com as pessoas com quem você está. É uma sensação extremamente desagradável. Por isso, queridos, que em tempos como este, quando nós abarrotamos a nossa mente com mensagens de otimismo, vai ficar tudo bem, isso vai passar, a vida vai voltar ao normal. Eu preciso perguntar para vocês, já que me permitiram, amados, vocês têm certeza de que Deus quer que a vida de vocês volte ao normal? Não. Ninguém deveria voltar ao normal depois de situações assim. Eu acredito que não. Muitos já morreram e outros ainda morrerão. É verdade. Mas a morte, antes de ser o final de uma existência, é oportunidade. Não a única, é evidente, mas é oportunidade para que a vida se manifeste. Queridos irmãos e irmãs da Primeira Igreja Batista do Barreiro, em Belo Horizonte, Deus pode nos restituir todas as coisas. Mas uma coisa Ele não quer que eu tenha de volta. É a minha normalidade. Apatia, indiferença, egoísmo. Ele não quer que eu alimente mensagens de esperança divorciadas de entrega da vida ao Senhor. Porque elas podem anestesiar a nossa fé, podem congelar aquele primeiro amor pelas pessoas e por Jesus, o nosso Salvador. Meu irmão, minha irmã, 90 dias depois do início dessa pandemia, eu não faço ideia de como as coisas estejam contigo quanto às expectativas geradas por você, em você mesmo, quanto às coisas que você entendeu e se comprometeu em mudar. Mas eu oro, de verdade, para que ao fim, ou ainda em meio e após tudo isso, nem eu e nem você
tenhamos sido contagiados pelo vírus da omissão e da culpa, de termos sido menos do que aquilo que Deus planejou para mim e para você. Deixo com os amados, então, o texto de Isaías, capítulo 43, versículo 19, que diz assim: Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Eu gostaria que você curvasse a cabeça e nós pudéssemos orar, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Muito obrigado, Deus. Somos gratos a Ti, porque não estamos sozinhos, não estamos à deriva, ainda que tenham tentado nos convencer de que fomos completamente desinstalados, perdemos a nossa identidade e não temos controle sobre as nossas paixões. Isso não é verdade. O Senhor não permite que um filho Teu viva assim. Nos abençoe, Pai, para que nós sejamos vida na vida de outros que porventura tenham estado desta forma. Abençoe os nossos casamentos, as nossas famílias, as famílias da Igreja Batista em Monte Castelo, as famílias da Primeira Igreja Batista do Barreiro, em Belo Horizonte, seu pastor, seus líderes de ministério, que o Senhor cuide de cada um. Que nós, de fato, aproveitemos esse momento para rever o nosso olhar, para que a nossa volta para casa não seja banalizada, para que a nossa volta para casa não seja tida como uma coisa pequena, insignificante, comum, porque não pode ser e não será. Nós queremos que pode ser assim. Muito obrigado. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Obrigado mais uma vez. Reitero aqui a gratidão pela oportunidade e agora pedir a Deus que nos dê o privilégio de, quebrando o isolamento social, ou autorizados para nos encontrarmos pessoalmente, nós possamos fazê-lo. Amém? Mais uma vez, um grande abraço a todos.